Olá, paz e bem para você. Nos minutos seguintes, quero provocar você a uma reflexão, conversar um pouquinho, né, parar um pouquinho, pensar, refletir e remoer dentro de nós, ruminar dentro de nós essa realidade do sofrimento humano. O sofrimento que é presente na vida de todos nós, não tem como escapar, né? De maneira diferente, cada um de nós o enfrentamos de forma diferente e de intensidade distinta. Ele aparece para nós, ele se faz presente como uma sombra, né? Que acaba não nos trazendo o refrigério do sol quente, mas acaba ofuscando e impedindo a visão plena das coisas, né? Mas então é importante parar um pouquinho e pensar, como já lembrava, a sociedade, mediante diversos mecanismos, tende a nos tirar a atenção e até mesmo fazer com que a gente pense que está tudo ótimo sempre, né? É proibido ficar doente, é proibido ficar triste, é proibido não ter dinheiro, é proibido não ser feliz, enfim, são muitas proibições e os entretenimentos acabam passando um melzinho na boca da gente e a gente acaba, né, passando por esta vida sem se dar conta que há uma questão muito séria a ser enfrentada de frente, olho no olho, que é o sofrimento humano. Então veja que a abordagem aqui não é uma abordagem mediante as várias correntes teóricas, seja da psicologia, da psiquiatria, da antropologia, da teologia, da filosofia e de qualquer gia que você queira colocar. Não. O objetivo aqui, mais do que dar resposta, é provocar perguntas. Nós já vivemos numa sociedade de resposta. Não sei se você já parou e percebeu que você vai, digita lá na internet, qualquer coisa que você coloca lá, você consegue resposta, né? Então nós vivemos numa sociedade da resposta. Ah, isso é ruim? Não, isso é bom. Agora o problema é quando as respostas elas já estão tão já assim, vamos dizer, já estão tudo tão prontinho, já está tudo tão mastigado, já está tudo tão feito que fecha para nós ou nos inibe, né, o raciocínio, inibe nós a capacidade ou a vontade ou o desejo de aprofundar, né? Até porque na era das comidas chamadas fast food, né, tudo rápido, nós não queremos cozinhar um galo 2, 3 horas para depois saborear, mas nós queremos pegar um pão, cortá-lo ao meio, né? Jogar uma salsicha na frigideira, joga para lá, joga para cá e coloca ali, joga maionese, um ketchup e pronto. O trem já ficou bom demais, bora comer, encher a barriga porque a vida não espera. Vamos que vamos, né? Então, estou dizendo isso de forma um pouquinho sarcástica porque é tudo muito rápido, né? A nossa sociedade é tudo rápido e não temos tempo para pensar no tempo. Não temos tempo para pensar no sofrimento. Por isso, as redes de farmácia, elas vão crescendo tanto, né? Em cada esquina tem uma farmácia em muitos lugares, né? Parece uma coisa impressionante, uma sequência, porque ali você tem na pílula, vamos dizer assim, né? Um conteúdo que te ajuda a superar o dia difícil, né? Para aliviar ali a sua tensão, te fazer dormir e daí por diante. Bom, mas afora tudo isso, que são coisas positivas que estão aí para nos ajudar, nós não podemos permitir que isso nos impeça de pensar, né? De adentrar nas nossas questões humanas, existenciais, espirituais e etc., para a gente poder ser um pouco melhor todos os dias e não viver como robôs, né? Ou seja, como eu disse, a abordagem aqui sobre o sofrimento não é uma questão teórica, intelectual, mas é provocar, né? Então veja, como que cada um de nós lidamos com o sofrimento? Como que você lida com o sofrimento? Como que a nossa sociedade coloca nos outdoor a forma da gente lidar com o sofrimento, né? Eu acho curioso porque quando a gente para e pensa, bom, como é que a psicologia vai lidar com o sofrimento? Ela já tem a sua abordagem, as suas correntes, as suas formas de explicar para nós esses acontecimentos que são
muito recorrentes na vida, são recorrentes na vida de muitos de nós. Mas aí a gente pergunta como é que as ciências antropológicas, desde os tempos primórdios, como é que o ser humano veio lidando com isso, né? Também tem lá suas respostas. Como é que a teologia cristã ou outras formas de abordar o eterno, o divino, como é que isso foi trabalhado ao longo dos anos, dos séculos e da existência humana? Isso também já está lá. Mas a pergunta é como você, na sua realidade, aí onde você está, na sua cidade, na sua família, na sua comunidade de fé, seja ela cristã, católica ou não, na sua realidade existencial como um todo, vivencial, relacional, como é que você lida com esse sofrimento que chega? E aí, o sofrimento aqui não precisamos pensar em coisas muito grandiosas. Como eu já falava, ele chega até nós em tons diferenciados, em velocidades diferenciadas, mas o importante é saber que ele chega. Agora, quando ele chega, independentemente da tonalidade da força, qual é a minha resposta? E aí é muito curioso porque quando a gente para e pensa na resposta que damos a tudo isso que acaba batendo em nossas portas uma hora ou outra, então você vai pela via daqueles que são menos crentes, por assim dizer, né? Aqueles que são dados a um pensamento em que tudo é fruto do acaso, ou talvez tudo é um destino. Então, para alguns vão dizer, bom, eu estou sofrendo, estou passando por um momento difícil, é porque tinha que ser assim. Estava escrito nas estrelas, tinha que ser assim, é meu destino, é é o meu karma, né? Eu tenho que passar por isso. Mas a pergunta, será que é por aí? Será que nós podemos reduzir todo o sofrimento humano a um mero infortúnio do destino? Então, se você vai um pouquinho para lá, para outro canto, você vai perceber que tem aquela turma que não acredita em nada, né? Tanto faz, tanto fez, estamos aqui como um cachorro, um gato, um boi, estamos passando por aqui e depois daqui nada mais existe, então sofrer faz parte de uma equação mal feita. Se eu sofri um acidente de carro e agora estou em cima de uma cama, é porque as equações não foram bem feitas, né? E se tem uma doença que chegou na minha família, é porque alguém deu um deslize em questões genéticas ou, enfim, foi exposto ao que não deveria. Só isso, mas não tem nada mais. Mas também tem aqueles, né? São muitos, mas vamos pegar só esses três grupos. Tem aqueles mais devotos que alguns jogam para as mãos de Deus o sofrimento, né? Então é Deus que quis assim. Então não tem nada pior do que um cristão chegar para o outro e dizer: você está sofrendo? Ah, tá. Isso aí é vontade de Deus. Deus que quer que você sofra. Olha, Deus não quer que nós soframos. Mas evidentemente que esse sofrimento que bate às nossas portas, ele é chamado a ser respondido enquanto cristão e cristã, a partir de dar uma resposta a esse sofrimento cristã. Então a gente percebe que não é Deus que quer que nós soframos, é que a engrenagem da vida, o cotidiano, as relações, porque nós não lidamos com máquinas, né? Com as pessoas não são robôs programados a responder como queremos e etc. Então, nessa relação humana, os conflitos aparecem e sofrimentos são gerados. Né? São como trovões, né? Encontros de massas provocando faíscas e estrondos, como o cristão e a cristã vai responder a isso. Então veja que diante de situações que às vezes nos fogem muito à percepção da lógica, por exemplo, uma doença, como que essa doença chegou? E aí a pergunta é, eu vou perguntar, né? Por que dessa doença? Ou como que vivendo essa situação de doença, eu posso dar testemunho, eu posso me lançar no coração de Jesus, ferido, machucado por mim, e ali encontrar um sentido. A palavra seria ressignificar. Então, o tema de hoje, né, que eu estou tentando conversar com você aqui de forma muito simples, é o sofrimento, ele precisa ser ressignificado em Deus.
E aqui o foco é a fé cristã, né? Vamos agora funilar para falar do cristianismo, da nossa fé cristã. Em Cristo, nós encontramos uma forma, uma força, um jeito de ressignificar, de olhar para o sofrimento nos olhos e perceber que ele não tem força sobre mim. Ele pode machucar a minha carne, ele pode machucar o meu psíquico, ele pode me lançar na cama, ele pode me fazer desejar até mesmo a morte, mas ele não é a última palavra. Ele não tem a última palavra. E eu digo, porque eu acredito, ele não pode ter a última palavra. Por quê? Porque a força maior é daquele que sai do túmulo, que faz a pedra rolar. É aquele que coloca a morte debaixo dos seus pés. É aquele que coloca Satanás debaixo dos seus pés. É aquele que derrota aquilo que nos derrotava. É aquele que agora, glorioso, nós somos seus companheiros e companheiras na estrada, e ele diz: estarei convosco todos os dias, na alegria, na tristeza, na saúde mais plena e na doença mais horrenda. Eu estarei convosco, estaremos juntos. Então veja que aqui já chegamos nesse ponto onde eu preciso dar um salto. Longe da fé, eu não consigo ressignificar de forma esperançosa o sofrimento. Longe da fé, eu não consigo dar uma resposta ao sofrimento, mas imbuído, recheado, fortalecido em toda essa dinâmica da fé cristã, nós temos um parâmetro, nós temos uma realidade pregada na cruz, sepultada, ressuscitada, viva entre nós, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos dá condição para isso. Então veja, se nós queremos de fato viver a fé cristã neste mundo, não podemos deixar que os entretenimentos nos desviem também dos nossos sofrimentos. Que nós possamos olhar nos olhos dos nossos sofrimentos e, com a força que vem de Deus, fitar os nossos olhos no eterno, naquele que cura as nossas feridas, e esperar. Mas não uma esperança boba, mas uma esperança sobrenatural, que Deus é por nós, que um dia ou um dia, seja hoje, seja amanhã, seja depois, seja daqui 10, 20, 30 anos, ele vem em meu socorro. E se ele não vier em meu socorro, como eu quero agora, eu quero encontrar com ele na eternidade. Se eu tiver de morrer esperando a resposta, que eu morra na esperança da resposta. Mas que eu jamais negocie o amor de Deus para ter uma resposta imediata, para ter uma solução imediata. E eu repito, ainda que tenhamos que morrer esperando o que nós queremos agora, que nós saibamos fazer isso. Morrer esperando em Deus, mas jamais negociar o nosso amor por Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor. Por isso esperamos, confiamos que um dia Ele mesmo enxugará nossas lágrimas no céu. Que Deus nos ajude a esperar, que Deus nos ajude a enfrentar os nossos sofrimentos, que Deus nos ajude a nunca desconfiar que Ele tem cuidado de nós. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.